E aí galera conectada, esse é o canal Exatamente, seu canal de Ciências da Natureza, Ciências Exatas, Música e muita cultura. Eu sou o professor Edgar Rafael, sejam bem-vindos à aula 0 de Química. O que é a Química, professor? Química é uma das matérias que constituem as Ciências da Natureza. E quais são as Ciências da Natureza? Física, Química, Biologia, Matemática e Astronomia. No início, quando a Química surgiu, ela era conhecida como alquimia e passou a ter mais relevância na Idade Média. Isto é, a Química surgiu propriamente dita na Idade Média com o nome de alquimia. Quem estudava Química eram os alquimistas. E qual o objetivo dos alquimistas? Era encontrar duas coisas, a pedra filosofal e o elixir da longa vida. O que era a pedra filosofal, professor? Pedra filosofal era uma pedra que iria transformar todo metal em ouro. E elixir da longa vida? O elixir da longa vida seria uma porção que daria a vida eterna. Então temos que Química, ciência natural, conhecida como alquimia, surgiu na Idade Média. Com que motivações? Encontrar a pedra filosofal, que era transformar metais em ouro, e encontrar o elixir da longa vida, garantir a imortalidade. A Química possui uma linguagem própria. E qual é essa linguagem própria? São as reações, são os símbolos. E aí a gente vai estudar melhor quando formos estudar a tabela periódica, né? Aí a gente vai ver a linguagem. Lembre, o português usa a letra e as palavras, a matemática usa o número, a física também se apoia em números e palavras, e a Química tem seus símbolos próprios. Acompanhe comigo aqui no quadro um exemplo dessa linguagem da Química, tá bom? Vamos ver uma reação bem simples, a relação de formação do dióxido de carbono. Carbono, grafite, O2, que quer dizer oxigênio gasoso, formando CO2 gasoso, ok? O dióxido de carbono. Então a gente vai aprender essas reações, vai ter que aprender alguns símbolos e montar essas reações. Essa primeira parte a gente conhece como reagentes, a segunda parte a gente conhece como produtos. Mais adiante vamos estudar melhor as reações. Assim como a música possui uma linguagem própria, como as cifras e as partituras, a Química também possui a sua linguagem, beleza? Vamos recapitular isso aí. C, carbono, grafite, O2, oxigênio gasoso, CO2, dióxido de carbono gasoso. Primeira parte da reação, reagente, segunda parte da reação é o produto. Lembrando, a Química também se utiliza da linguagem ou de conceitos de outras disciplinas, né? Lembra, as ciências naturais, elas se comunicam entre si, é a tal da interdisciplinaridade. Vamos falar sobre pesquisa. A Química também se encarrega de pesquisas. Existem dois tipos de pesquisa, a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Professor, o que seria a pesquisa pura? Pesquisa pura, por exemplo, é quando a Química tenta descobrir novos elementos químicos, por exemplo, a descoberta do silício, descoberta de elementos radioativos, os elementos artificiais. Então essa é uma pesquisa pura. E o que seria uma pesquisa aplicada? Como o próprio nome já diz, alguns elementos como o próprio silício, que absorvem melhor a energia solar, aplicadas em placas fotovoltaicas, ou seja, placas solares que convertem a energia solar em energia elétrica. Então vamos conferir aqui no quadro a pesquisa pura e a pesquisa aplicada. Vem comigo. Acompanhe aqui comigo no quadro um resumo sobre pesquisa aplicada e pesquisa pura. Pesquisa pura. Melhorar o entendimento de algum fato da natureza. Por exemplo, a descoberta do silício, né? Com seu símbolo Si. Pesquisa aplicada. Tá aí, ó. O mesmo silício aplicado em células fotovoltaicas. O que são células fotovoltaicas? São as placas solares, né? Que convertem o quê? Energia luminosa em energia elétrica. Tá aí o seu resumo sobre pesquisa pura e pesquisa aplicada. Bom, agora um pouquinho sobre história da Química. A história da Química começa também na Antiguidade, como toda a ciência, e com a curiosidade humana, né? Por exemplo, o Leucipo e o Demócrito, que formularam a primeira teoria atômica, né? E o termo átomo, que vem do grego a, de ausência, e tomos, de parte, né? O Leucipo e o Demócrito diziam que se você pegasse a matéria e começasse a dividir ela até uma parte bem minúscula, que você não conseguisse dividir mais essa parte, aí você encontraria o átomo. Então, desde a Antiguidade, a gente já tinha uma noção de química. Na Antiguidade também a gente pode dar um exemplo de bons químicos, os egípcios, com as suas técnicas de embalsamento, né? Suas técnicas de mumificação para a preservação do corpo. Também na Antiguidade nós tínhamos os filósofos naturais, que se preocupavam em descobrir de que era constituído o universo. Alguns diziam que era de água, outros que era de fogo, outros que era dos 4 elementos, como por exemplo Aristóteles, terra, fogo, água e ar. E o Heráclito, que dizia, por exemplo, que o universo vinha do fogo. Na Idade Média a gente já tinha comentado, né? Na Idade Média a Química teve seu apogeu, né? Com a alquimia, todo mundo estava estudando em busca da pedra filosofal, do elixir da longa vida. E na Era Moderna, né, para ser mais preciso, no século XVIII, o Antoine Laurent Lavoisier, com seu estudo da conservação das massas. Na Era Moderna, com Antoine Laurent Lavoisier, é que a Química fica bem parecida com a nossa Química atual, né? Ele é considerado o pai da Química. Ele estudava a lei da conservação das massas, que dizia que a massa dos reagentes será sempre igual à massa dos produtos. E aquela célebre frase, né? Na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Essa frase é atribuída a Antoine Laurent Lavoisier, considerado o pai da
química. Como é dividida a química? A química é dividida em três partes: química orgânica, química inorgânica e físico-química. O que estuda a química orgânica? A química orgânica é a química do carbono, é a química dos seres vivos. A química inorgânica, que é 95% dos elementos de toda a natureza, estudam os óxidos, os sais, os ácidos e as bases. E a físico-química? A físico-química ela é mais atômica, ela vai estudar a estrutura do átomo, da reação em si, né? As reações que ocorrem lá na estrutura do átomo. Acompanhe aqui comigo no quadro um resumo sobre as divisões da química. Então, temos aqui química orgânica, a química do carbono. Ou seja, todos os seres vivos são constituídos em maior parte de carbono. Então, a química dos seres vivos é a química orgânica. Química inorgânica, química inorgânica. A química inorgânica, 95% de todos os elementos da natureza, tá bom? Ou seja, se estuda mais os sais, as bases, os ácidos, os óxidos e as reações. Físico-química. Físico-química entra também estudando as reações, mas de uma forma mais detalhada e os seus elementos químicos. Existem dois tipos de análise que podem ser feitas na química: a análise quantitativa e a análise qualitativa. É bem intuitivo você entender esse conceito, né? Como o próprio nome já diz, qualitativo. Não envolve números, ou seja, medidas, não precisa de instrumento, só análise superficial, digamos assim. Análise quantitativa, aí sim eu preciso de um instrumento que faça medidas, que enumere as coisas, como por exemplo a massa, ponto de fusão, ponto de ebulição e assim por diante. Isso é necessário porque a química é uma ciência experimental, né? Na aula de física nós vimos um pouco sobre o método científico, que também se aplica na química e em todas as outras ciências da natureza. Acompanhe comigo no quadro agora um resumo sobre análise quantitativa e qualitativa. A análise qualitativa não possui dados numéricos. A análise quantitativa provém de medidas e instrumentos, ou seja, são necessários números. Ficamos por aqui, essa foi a nossa aula 00 de Química, a aula de Introdução à Química. Fique com Deus e até a próxima aula. Lembre-se, quando a gente se vê, a gente se encontra.